Olá! Agora nós vamos estudar o desenvolvimento da conduta moral na pessoa humana. Primeiro vamos recordar que a moral é o conjunto de normas de convivência em prática por um grupo social. Portanto, a moral é uma construção cultural. Desse modo, a conduta moral também é uma construção cultural e ela é aprendida socialmente. Porém, na filosofia, nós podemos ainda acrescentar uma outra discussão. Se a pessoa humana ela tem uma tendência ética que a leva a querer conhecer e a praticar o bem. E é claro que na própria discussão da ética nós vamos discutir o que é também esse bem. Esse debate, se dentro da pessoa humana existe um princípio de ética ou não, ele pertence ao campo da filosofia chamado antropologia filosófica. Na filosofia antiga, a psicologia racional. E hoje, contemporaneamente, na ciência da psicologia, pertence ao campo da psicologia do desenvolvimento, em que nós discutimos o aprendizado da conduta moral. E para discutir isso hoje, não é mais possível você fazer isso só do ponto de vista filosófico. Você tem um campo de conhecimento, que é a psicologia do desenvolvimento, que ele também tem que ser considerado. Ele nos dá contribuições para a nossa reflexão. A psicologia do desenvolvimento ela é o campo da psicologia que estuda o desenvolvimento humano da infância à maturidade, discutindo quais fatores são necessários para a formação de uma habilidade ou de um comportamento. E ela é um dos campos que fundamenta o estudo da psicologia da aprendizagem. O desenvolvimento da pessoa, sob essa perspectiva psicológica, pode ser observado por diversos aspectos cognitivos e sociais, no campo afetivo, no campo intelectual, no campo moral. E isso nos leva também para uma outra questão, que é uma questão de educação para a conduta moral. Educar tem várias possibilidades aí da etimologia da palavra educar, mas uma delas é conduzir para fora aquilo que é a personalidade da pessoa. Permitir a pessoa passar de uma condição de heteronomia, em que as normas vêm de fora para dentro, para a autonomia, em que ela cria, critica, recria, introjeta as normas. E é isso que nós vamos definir então. A heteronomia é a condição em que a conduta da pessoa se rege por normas externas dadas pelos pais, pelo grupo social ou pela sociedade. E a autonomia, a condição em que a conduta da pessoa se rege por suas próprias decisões. Portanto, a gente poderia estabelecer uma meta da educação moral, que é a conquista da autonomia no campo da moralidade. E no plano geral da educação, a autonomia no campo da afetividade, da cognição e da moralidade. E aqui vamos deixar já separado que autonomia não é autossuficiência. Eu não vou ser autossuficiente afetivamente. Eu não vou ser autossuficiente cognitivamente, eu não vou ser autossuficiente moralmente. Eu vou continuar convivendo, eu vou continuar dependendo de outras pessoas e de outras circunstâncias. Mas eu vou tentar me dirigir como sujeito, me governar como sujeito nessa autonomia. Vamos discutir então a origem da conduta moral, uma perspectiva um pouquinho histórica, um pouquinho psicológica. Por quê? Porque é uma questão clássica da filosofia que chegou até a psicologia do desenvolvimento. A gente discutir se a origem da moral e do próprio conhecimento, da afetividade, se é inata, se é hereditária ou se é comportamental. E aí o grande debate entre inatismo e comportamentalismo, ou no campo da psicologia, a hereditariedade e o ambiente.
No inatismo, nós temos duas posturas. Uma postura é a do inatismo otimista, outra do inatismo pessimista. Inatismo significa que você nasce com alguma característica. Não se engane, né? Não se deixe enganar pelo I do inato, né? Que para em geral o I é não, né? Mas nesse caso esse I é dentro, né? A moralidade seria inata, isso é, todos nós nascemos com um princípio de moralidade. É uma resposta possível no campo da filosofia e muito antiga, foi adotada pelos filósofos clássicos, né? Sócrates e Platão, que já afirmavam que a alma, além de ser anterior ao corpo, já conhecia antecipadamente o bem que ela deveria praticar. Então a ideia de que a alma vinha para se aperfeiçoar exatamente no campo moral. Ela sabia qual era o bem que ela deveria fazer. Na outra ponta, nós temos vertentes do inatismo pessimista. Isso é, que a natureza humana tende à violência e a moralidade, na verdade, é uma reação a essa violência para tentarmos conviver em sociedade. Um exemplo disso é Thomas Hobbes, né, que embora seja um empirista, a gente vai depois num outro módulo discutir em detalhe aí o empirismo, né, mas ele vai defender que no estado de natureza as pessoas, por serem iguais, elas vão desejar as mesmas coisas e o resultado é que elas vão disputar essas coisas, criando aí um estado de guerra. Portanto, no seu estado natural, a pessoa é violenta. É a guerra de todos contra todos, né, do Leviatã de Hobbes. Dada essa natureza violenta da pessoa humana, então o que o Hobbes e os pessimistas, né, os que dizem assim, olha, não tem um conhecimento metafísico do bem pela pessoa humana quando ela nasce, né? Ela está ou neutra ou anômica, mas violenta, né? Então, o que acontece é que Hobbes vai propor que essa moralidade vai ser desenvolvida pela força do Estado dentro de uma prática social e política, ou seja, a moralidade vai ser aprendida. E com isso está aberto o caminho do empirismo para o comportamentalismo. Quer dizer, se você não tem nenhum conhecimento metafísico do bem de uma forma inata, significa então que esse bem possível da moral ele é aprendido no ambiente e na prática social. E por fim, nós vamos ter uma vertente ambiental, comportamental, em que a moralidade é o quê? É um comportamento adquirido ao longo do tempo, no ambiente, pelo exemplo, pelas condições que esse ambiente oferece e pela repetição da conduta, de modo que o comportamento se automatize e seja uma resposta habitual a um certo estímulo. E nisso nós podemos já diferenciar conduta e comportamento, porque os dois são respostas a estímulo do ambiente, mas o comportamento não varia e a conduta pode variar em razão da escolha, da decisão, da atitude da pessoa. E cabe aí também uma distinção entre conduta e atitude. A conduta consiste em efetivamente agir, a atitude consiste na predisposição para agir de uma certa forma. Um exemplo, né? Vamos pegar aqui uma pessoa que se casa com outra, mas não sabendo, aliás, que não ama essa pessoa. Por que está casando? É porque meus pais se comprometeram com esse casamento e eu quero me casar. Ponto. Então, nesse momento ali foi a conduta. Qual a atitude? É se antes desse agir você perguntasse a essa pessoa, mas você vai casar alguém mesmo não amando essa pessoa? Sim, eu vou honrar meus pais, né? Eu vou ter essa atitude. Então ele já tinha a predisposição de fazer esse casamento, né? Meio que por contrato familiar aí, né?